Estamos de volta com conexão pela TV e pela rádio Unicinos. De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pela Fundação Pro Livro e pelo Instituto Ibope Inteligência, a cada 4 anos, apenas 24% das pessoas cultivam o hábito de ler durante o tempo livre. E é por isso que ações que incentivam a leitura desde cedo são fundamentais. Para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Juliana Chaves, que é professora do curso de Pedagogia da Unicinos, também com a gente a Ariana Peiró, que é pedagoga formada pela universidade, que hoje atua como diretora de Escola de Educação Infantil. Olá, sejam bem-vindas aqui ao Conexão. Obrigada, nós que agradecemos o convite, foi uma feliz surpresa poder estar aqui, né? E também contar com a presença da nossa ex-aluna do curso de Pedagogia. Verdade, né? para a gente saber um pouquinho da experiência dela também, né? Professora, para começar essa conversa, na sua opinião, ler por prazer é o grande X da questão? É realmente o que pode impulsionar aí que esses números que nós falamos agora sejam ainda maiores? É um fator importante, né? Talvez não seja o único fator, porque nós entendemos também que a leitura, em função do estudo, também ela é muito importante, né? Nós sabemos o quanto a leitura é desencadeadora de novos estudos e possibilidades, principalmente para os acadêmicos, principalmente para quem se envolve com pesquisa. Mas falando de infância, né, nós tentamos compreender que fatores acabam contribuindo para desligar esse processo da leitura prazerosa para um outro processo da leitura de estudos. E a gente observa isso claramente também na sala de aula, na graduação. Normalmente, no início do semestre, eu pergunto para as alunas, né, quem gosta de ler e quem lê por prazer. E no início do semestre, não são muitas as mãos que se levantam. Assim, vamos pensar que 60% da turma lê ainda com prazer e 40% da turma, muitas vezes, não. E aí a gente tem como proposta buscar de novo esse link, né, esse acesso à leitura também prazerosa e também à leitura de algumas literaturas que foram se perdendo pelo caminho e que algumas fazem o resgate, então, desse gosto de ler outros processos que não só pedagógicos. Sim, bom, a Ariana é, então, diretora há 2 anos, né, em uma escola infantil que tem 250 alunos, né, Ariana? Isso. Qual é a realidade da escola quando o assunto é leitura? Na verdade, assim, na escola a gente trabalha sempre com a diversidade de profissionais, né? Cada um tem uma forma de pensar, de enxergar a literatura a seu modo. Nós trabalhamos sempre pensando no enfoque da literatura como um artefato cultural. Então, ela é significativa, traz representações. Então, a gente procura sempre fazer uma breve análise dos livros de forma a pensar neles pedagogicamente depois, né? Certo. E, professora, assim, a gente sabe que o papel da escola é fundamental nesse processo, mas a gente sabe que nem sempre é fácil introduzir esse assunto, ou até para o professor, né? Se é um desafio realmente ele conseguir trazer com que seja atrativo. Então, como é que ele pode fazer para tornar, então, essa atividade muito melhor e que o aluno ele tenha realmente esse prazer? Bom, terminei um livro, quero começar outro. Eu acho que o primeiro passo é que o professor seja um leitor também, que esteja próximo do processo da leitura, que goste também de ler, porque ele vai começar a ter novas concepções acerca da leitura, né? De que forma eu posso, como leitor, propor leituras que também sejam do estímulo do meu aluno. A partir do momento de se revisitar como leitor, né, e se pensar nessa condição, né, de sujeito leitor, fazer propostas diversificadas. Né? Aquela questão da hora do conto, que nós sempre falamos, né, como método, como metodologia, ela também é importante, mas ela é apenas um dos recursos. Nós podemos utilizar artefatos culturais, ou seja, filmes, músicas, né, diferentes recortes das produções culturais, para que os alunos tenham acesso e possam produzir como escritores e leitores na sua sala de aula. Né? São estímulos que não são os meios mais formais, mas que podem trazer Exatamente, muito resultado, né, podem professora? Contribuir nesse processo. Sem dúvida. E, professora Juliana, a gente sabe que o problema é que o profissional de educação nem sempre, né, conta com os recursos necessários para concretizar algumas atividades. A gente sabe que as dificuldades são muitas, né? E qual a saída para esse profissional, então, que quer realmente não fazer esse tipo de trabalho com os alunos? Exato. Nós podemos ficar atentos a fundações, né? Hoje nós temos, assim, dentro do site do Ministério do MEC, né, nós podemos olhar as secretarias e, principalmente, assim, estar atento a editais municipais no que se refere a programas de incentivo à leitura. Eu sei que o município de Farroupilha, recentemente, agora, teve um processo lá, que é o Caminhos da Leitura, que é um programa com verba do governo federal, que disponibilizou acervos, enfim, e também formação de professores nesse sentido. Aqui em São Leopoldo, nós tivemos, alguns anos atrás, o Agentes de Leitura, que leva livros, né, para as comunidades, para que as comunidades tenham acesso. Então, é importante que o professor ele faça essa rede de contatos, né, também via município e fundações assim, que disponibilizam recursos. E também nós temos a Biblioteca Municipal,
que é um espaço, eu visitei agora nas férias, né? Levei a minha filha de 9 anos, que é uma leitora, né? Está sempre procurando novo repertório. E nós fomos até lá. Então, é simples, tem uma sala específica para a leitura das crianças, né? Dos alunos, que não necessariamente seja aquela leitura para uma pesquisa, para um livro didático, mas também essa leitura literária, para que eles possam fazer escolhas, eles mesmos têm acesso às prateleiras, são baixas, para que eles possam escolher bem à vontade, com autonomia, a sua leitura, seu livrinho. Bacana. Bom, a gente sabe que a Ariana é ex-aluna aqui do curso, né, formada aqui pela universidade, e no teu trabalho de conclusão você fez uma pesquisa toda voltada para essa questão da identidade, né, da literatura relacionada com a construção da identidade. Explica um pouquinho melhor para a gente o que é isso. Na verdade, assim, eu fiz um trabalho, então, que se chama, né, Nas Tramas da Literatura Infantil, a suspeita sobre os contos que nos contam ou contaram, né? E eu busquei, na verdade, direcionar um novo olhar sobre as literaturas, né? A gente vem de um sistema de leitura muito pedagogizante, como a Ju disse. Os professores, em sua maioria, trabalham com a literatura após um desenho, ou após algo mais assim. Só que a literatura ela tem uma possibilidade muito mais ampla de repertório, né? Então, eu trago no meu trabalho um novo olhar e foco ele nas questões de inclusão e inexclusão, né? Faço uma análise sobre uma coleção de livros, né, que falam sobre processos de inexclusão e busco mostrar que os livros são artefatos de representações culturais. Então, tem todo um enredo por trás daquela história que a criança absorve com o tempo, né? Faço também algumas análises minhas, pessoais, também na literatura. E, Ariana, na tua opinião, de que forma a literatura pode marcar a infância da pessoa, marcar também o sujeito? Você traz também um exemplo seu nesse trabalho, nessa pesquisa. Sim, na verdade, assim, a literatura ela marca a infância, marca o sujeito de diferentes formas, né? Eu, por exemplo, como leitora e como professora, sempre gostei dos contos de fadas. Então, sempre trouxe isso para os meus alunos, né, acreditando de que eu estava fazendo um bom trabalho, né? E eu estava naquele momento. Uma coisa bem básica, assim, toda mulher sonha, né, que foi uma das coisas que me questionaram muito, em um príncipe encantado, num cavalo branco, no Felizes para Sempre. De onde é que surgiram esses ideais que eu internalizei? E eu descobri que foram através das literaturas. Existem outros meios que podem reforçar isso, mas eu, né, acreditei que veio disso. E esse ideal, hoje em dia, é muito difícil de alcançar. Então, assim, quantas outras coisas passam através dos livros infantis para a gente, que a gente repassa para as crianças e transforma isso, né, na identidade. Eles crescem tendo um ideal de vida, de sociedade, que às vezes não é o que acontece, né? Mas, de uma certa forma, isso também ajuda a imaginação da criança, ajuda a sonhar, porque a criança tem muito disso, né? Então, acho que não tem também de todo mal, mas não. Também crescer sabendo que a realidade não é bem essa. Por isso, dessas literaturas inclusivas, elas são importantes também, né, professora? Que trazem outras experiências. A gente pode ter mais exemplos assim hoje em dia. Eu venho trabalhando com a questão da surdez também, né, Vanessa? Já há bastante tempo, assim, há mais de 10 anos que eu também tento me apropriar um pouquinho das questões da cultura surda, enfim. E na pesquisa de mestrado, teve uma obra da literatura, que é Tibijoca, da Cláudia Bisol, que os surdos entrevistados, todos falaram que aquela história marcou muito a vida deles, porque era o surdo representado dentro da história infantil. Né? Então, assim, ele se via, ele conseguia se enxergar dentro da história e perceber que havia outras possibilidades nessa construção de identidade, que não pela marca da deficiência, né? Mas que ele poderia, então, nessa literatura, afirmar a sua própria identidade. De fato, assim, eu acho que tu colocas bem, de que não é assim, os contos de fadas agora não tem mais o seu valor histórico, enfim, muito pelo contrário, continuam tendo total valor, né? Mas a forma, e por isso a gente fala do estímulo do professor em relação aos seus estudos, procurar novas análises, procurar olhar a partir de diferentes enfoques, né? O que aquela literatura oferece de potenciais, para que o aluno também produza e analise. Não é mais uma escolha para o aluno, mas é uma escolha com o aluno. Como eu escolho com os meus alunos a possibilidade de um repertório que vai ter a ver com o contexto que eu estou trabalhando e, ao mesmo tempo, permaneço com ele num projeto literário de longo período, né? O projeto literário não acontece só naquela hora da contação, mas ele tem todo um contexto anterior àquele momento e posterior. A professora quer complementar, e é importante também saber que esse estímulo ele surge dentro da escola, mas em casa é importante que os pais também passem esse hábito para os filhos. Sim, né? No caso das literaturas inclusivas, o importante é sempre o professor verificar se aquela literatura, naquele momento,
ela vai estar ajudando ou vai estar marcando a diferença. Ela é importante, mas desde que esteja dentro de uma realidade da sala. Se não for da sala, às vezes tu exclui o sujeito, né? Tu reforça as características e não se torna. Por isso a necessidade... Acaba tendo um resultado inverso do que é o propósito. Então, assim, às vezes a literatura também traz essas questões de forma muito forte. Às vezes, e na maioria, no caso da coleção que eu analisei, não seria apropriado para uma educação infantil, né? Então, assim, o professor também tem que saber, quando lê, se os níveis de compreensão, se aquela literatura realmente é adequada ou não, né? Existem vários momentos, faixas etárias, então tem que sempre estar pensando nisso. Sempre pensando nisso e acreditar que o hábito ele surge mesmo na infância, né, Rodrigo? No nosso caso, a gente também gosta de ler. A gente tem aqui na TV Rádio Unicinos o programa Clube do Livro, onde a gente discute diversas obras e que é bem interessante mesmo a gente poder trazer isso, Até né, porque a gente sempre quer também colocar, né, o livro como alguma coisa para um assunto, né, para as pessoas poderem ler mais também. Então, eu acho que o Clube do Livro está fazendo esse trabalho, né, Vanessa? É verdade. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. Depois do intervalo, o nosso assunto é o conflito na Síria. Tem nos detalhes da previsão do tempo. A semana começou com chuva e temperaturas mais baixas em todo o estado. A gente já volta.